começando o telejornal TVC, que traz as seguintes manchetes. Reportagem mostra a opinião dos pelotenses sobre o estacionamento rotativo. Dívidas inviabilizam o mercado central. Especulação imobiliária toma conta da maior área verde do centro de Pelotas. A Avenida Saldanha Marinho, uma das poucas áreas arborizadas na zona central, não está sendo devidamente ocupada pela população porque não oferece atrativos. Ela foi transformada em estacionamento fixo de caminhões de frete, recebendo ainda trailers em precárias condições, conforme mostram as imagens. Será que tais instalações comercializam alimentos respeitando todas as exigências da rigorosa fiscalização sanitária? É lastimável que Pelotas, que carece de praças e parques para receber o seu povo, até agora não tenha uma proposta paisagística para a Avenida Saldanha Marinho. Pelotas está comemorando a recuperação do Parque Dom Antônio Zátera, área antigamente denominada de Praça Júlio de Castilhos. A propósito, seria conveniente remover as placas que ainda identificam aquele logradouro como sendo Praça Júlio de Castilhos. A cidade carece de áreas verdes e todo investimento em praças e parques merece aplausos. Que a população desfrute do espaço, preserve e denuncie atos de vandalismo. Afinal, praças e parques são os melhores cartões postais de qualquer cidade. Por isso, não merecem sediar terminal de caminhões de frete. E a propósito, por que não dar de presente aos pelotenses, no ano dos 200 anos da cidade, um novo parque? Esta vasta área verde que você está vendo na tela é a última reserva no perímetro central. Ela fica situada às margens do Arroio Pepino, na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, no trecho entre a Avenida Bento Gonçalves e o Colégio Dom João Braga. Se a comunidade não se mobilizar, a especulação imobiliária e os interesses políticos eleitorais vão tomar também a nossa última área verde no centro. Ali continuam as máquinas derrubando a Mata Virgem, vítima da especulação imobiliária, diante da omissão e do silêncio dos pelotenses. Ecólogos afirmam que uma árvore de grande porte equivale a 4 aparelhos de ar-condicionado e onde existem árvores, a temperatura é mais amena. A principal rua de Pelotas, a 15 de novembro, representa muito a Princesa do Sul nua, sem a roupagem verde das árvores, capaz de embelezar qualquer cidade. Mas, felizmente, este quadro triste está prestes a mudar. A prefeitura de novo está plantando milhares de mudas capazes de embelezar a cidade. Cabe à população dar a sua decisiva contribuição nesta hora, cuidando para que as árvores cresçam, mudando as feições desta princesa, onde ainda predominam pedras e cimento. Alarmados com o aumento de delinquência e do alcoolismo entre os jovens, alguns países europeus começaram a adotar o toque de recolher para adolescentes como forma de combater o problema. Enquanto isso, em Pelotas, jovens, inclusive menores, frequentam casas noturnas, bebem no local e também em via pública. Com a cooperação dos pais interessados pelos filhos, as autoridades competentes poderiam estudar um toque de recolher. Numa próxima edição do Telejornal TVC, vamos saber dos pelotenses o que eles acham a respeito do toque de recolher para jovens que já foi implantado em alguns países da Europa. A Prefeitura de Pelotas estuda a implantação do estacionamento rotativo na área central, antiga reivindicação de lojistas e da população. A propósito, o Telejornal TVC ouviu as partes interessadas. O empresário Edson Nobre, proprietário das lojas Trecos, ex-secretário de governo e ex-presidente da Associação Comercial e da CDL,
declarou que Pelotas está atrasada em relação à maioria dos grandes municípios gaúchos, que já implantaram um estacionamento rotativo. Estacionamento rotativo é um tema antigo em debate aqui na cidade e que já existe aí nas cidades médias e grandes do Rio Grande do Sul há décadas, funcionando bem e trazendo vantagem para os diferentes lados. O que ocorre é que as cidades aqui da região sul são as únicas cidades de porte médio, talvez do sul do Brasil, que não tem rotativo. Pelotas, Rio Grande, Bagé, Santana do Livramento. E isso é uma necessidade reclamada há muito tempo, porque muitas, centenas de pessoas vêm para o centro de manhã cedo, estacionam seus carros, tiram de noite, engessa completamente o centro da cidade para os consumidores e isso não pode mais esperar. Acontece que, sendo um serviço pago, ele tem que primar pela qualidade. Não pode haver uma reserva de mercado. Pessoas que já estão aí, que se adonaram da cidade e achacam os contribuintes com cobrança de propina e até coação, querem continuar levando essa vantagem, mas para que o serviço tenha validade e tenha a qualidade do atendimento que a população precisa, não pode privilegiar fazer essa reserva para os atuais guardadores. Ele tem que primar pela qualidade. Quem tiver competência para se manter, é justo que passando pela competição. Há 30 anos, nas ruas como guardador de carro, Adão Pureza está preocupado com o seu futuro e procura apoio junto aos vereadores. A propósito, os ex-vereadores Eduardo Abreu e Luiz Carlos Matoso sempre foram considerados como os embaixadores dos flanelinhas. Como não foram reeleitos, os guardadores estão órfãos e procuram novas lideranças na Câmara Municipal. Estou cuidando do carro há 30 anos no meio da rua, aqui na frente da Santa Casa aqui. Cuido do carro desde os 10 anos, vou fazer 42 anos. E esses caras com estacionamento rotativo aí, eles querem, falam que vão aproveitar nós, mas não vão aproveitar ninguém. Nós somos contra o estacionamento rotativo. Até logo nós temos uma reunião 7 horas na Câmara de Vereador com o vereador Ornel e todos os guardadores de carro. Porto Alegre mesmo, onde tem área azul essa aí, eles não tem um cuidador de carro. É o paquímetro, chegou ali na máquina ali, botou o dinheiro, pegou a fichinha ali, meia hora o cara fica, depois sai fora. Não aproveitaram ninguém. Nós somos contra, nós temos 850 cuidadores de carro. Os pelotenses ouvidos pelo telejornal TVC aprovam a implantação do estacionamento rotativo, mas fazem ressalvas à reserva de mercado aos guardadores de carros. Alertam, inclusive, os riscos que a Prefeitura correria em caso de aproveitar os atuais guardadores no sistema de estacionamento rotativo. E desta forma a Prefeitura de Pelotas está tardiamente já, mas pelo menos vai implantar, e aliás é um mérito desse governo do Fetter. E agora alguns cuidados são necessários. Por exemplo, o aproveitamento do pessoal que trabalha hoje de forma atabalhoada, desorganizada, enfim, estes cuidadores de carro que muitas vezes geram ou se veem envolvidos com problemas. Então, a minha sugestão é que eles se organizassem em uma cooperativa e assim a Prefeitura também não seria amanhã ou depois constrangida ao pagamento deles como se funcionários fossem. Eu acho que é uma ideia antiga e acho que é uma coisa que vem só trazer benefício para as pessoas que vêm ao centro fazer as suas compras e não encontram locais onde estacionar. Porque muitas pessoas, elas vêm para o centro ou para o trabalho e deixam o seu carro estacionado o dia inteiro no mesmo local. Então acho que é uma maneira de resolver esse problema, que nem Curitiba. Curitiba, por exemplo, se não me falha a memória, é 1 hora. Tu podes ficar estacionado, fazer as tuas compras, ir ao banco e tal, e passou aquele horário, tu
tens que sair e podes voltar novamente, mas mais tarde. Então está dando oportunidade a outras pessoas virem ao centro da cidade e fazer as suas compras. Sei lá, ir ao banco, como eu já falei, a farmácia. Hoje, por exemplo, tem os locais para a gente estacionar para ir à farmácia, mas antigamente não tinha. Mas mesmo assim é um problema que nós enfrentamos. Um outro problema também que é esses guardadores de carro, que se tu não dá nada para eles, a primeira coisa que eles te dizem, se o teu carro aparecer arranhado, não te queixes. Quer dizer, eu acho que isso aí, agora também acho que da maneira que eu ouvi falarem aí, tem que existir uma responsabilidade da prefeitura quanto a esse pessoal. A nossa cidade ela é tremendamente complicada a questão de trânsito, sobretudo nos horários de pico, né? Eu tenho dúvidas a respeito da implantação desse sistema, tá? Talvez um sistema com parquímetro, né, que tu vai recolher diretamente. Há o problema dos guardadores de carro, né? Eu não tenho ainda uma opinião formada, mas acho que há uma necessidade de se disciplinar o estacionamento aqui no centro. Eu sou favorável ao estacionamento desde que a forma seja muito bem colocada e detalhada pelo poder público. Não adianta nada botar um estacionamento sem que as pessoas não saibam como vai ser, se continuam os mesmos guardadores ou não. Eu digo, o mais importante na história, eu sou a favor do estacionamento rotativo, até porque a exploração por pessoas não habilitadas, que não garante nada ao nosso veículo, é fundamental, mas o mais importante de tudo é a forma como vai ser implantada e como vai ser esclarecido. Tem que ser muito bem detalhada para que seja implantada. Porque em Pelotas, por exemplo, nós temos os casos de carros que estacionam às 8 horas e só saem no fim do dia, porque não vão em casa para ficar trabalhando no seu setor de trabalho e acabam ficando todo dia e não tem estacionamento. Hoje em Pelotas é incrível, né? Tem mais um detalhe, né? O detalhe fundamental, quem será escolhido para fazer essa atividade. Porque hoje a gente sabe que a prefeitura ficará futuramente envolvida, de qualquer maneira a prefeitura está envolvida nessa implantação e de repente não tem funcionário para fazer esse serviço. Então a gente espera que seja uma seleção, porque muitos dos guardadores chamados de flanelinhas poderiam ser aproveitados na área, eles não vai ser bem acolhido, porque muitos não têm a capacidade de poderem fazer esse trabalho já com mais gabarito, porque são pessoas que não estão apropriadas para esse trabalho. Eu acho que a prefeitura vai ter que encaminhar uma seleção e não assim sumariamente aproveitar os flanelinhas na área onde tiver o estacionamento azul, ou não sei qual é a cor que vai ser escolhida, porque isso a gente vê muito em cidades que a gente conhece, a área azul, que outras cidades que aproveitam guardadores, mas eu acho que tem que haver uma seleção para que seja adequada pessoas com capacidade. Isso aí tem que pensar bem, hein? Eu acho que já era para ter sido implantado em Pelotas há bastante tempo, em função até das vagas existentes e o pessoal meio que tomou conta do centro da cidade. Então tem que ser isso urgente mesmo, e isso mais um meio de arrecadação para a prefeitura. Mas sou da opinião que a prefeitura tem que dar um amparo a isso aí, não deixar à vontade do pessoal. Tem que estar em cima, cobrar e fiscalizar, para a coisa funcionar como funciona nas grandes cidades e pequenas cidades que eu tenho conhecimento. Eu acho que a prefeitura tem que ter cuidado em usar essa mão de obra aí. Já são um pessoal viciado, que são tidos como os donos do pedaço, né? Então eu acho que, não sei, sou contrário. A prefeitura deveria fazer um concurso público e botar pessoas novas, cabeças novas e mentes novas. Pensar que isso aí é tido e a vida, a gente conhece como cidadão da cidade de Pelotas, que isso é uma gangue. Eu sou contrário a usar esse pessoal aí. Tem que fazer um concurso público, manda o figurino, dito na gíria, e usar o pessoal pessoal novo, de cabeça nova, e não gente viciada que já conhece o métier da coisa. Os motoristas brasileiros há muito tempo estão pagando o pedágio do medo.
cobrado por supostos guardadores de carros, também conhecidos como os donos das ruas. Para o juiz Amadeu Butelli, do Juizado Especial Criminal de Porto Alegre, os flanelinhas tomaram conta das ruas porque os governantes são incapazes de zelar pelo patrimônio do cidadão. Segundo o juiz Butelli, a ação dos guardadores de carros pode ser enquadrada no artigo 65 das Leis das Contravenções Penais: molestar alguém ou perturbar sua tranquilidade. E nos seguintes artigos do Código Penal Brasileiro: artigo 146, constrangimento; artigo 147, ameaça; artigo 329, resistência; artigo 330, desobediência; artigo 331, desacato; e, eventualmente, o artigo 158, extorsão mediante violência ou grave ameaça. O compositor e cantor Lobão, perguntado certa vez se pagava guardador de carro, disse: pago, mas acho uma extorsão. Tal como Lobão, a maioria dos brasileiros, e especialmente as mulheres, não resistem à pressão e pagam o pedágio do medo. É bom lembrar que todo cidadão contribuinte eleitor paga através de impostos para ter segurança da Brigada Militar. Em Pelotas, uma pesquisa da Polícia Civil revelou que o maior índice de roubos e furtos de veículos ocorre na zona central, onde está o maior contingente de brigadianos, azuizinhos, guarda municipal, além, é claro, do exército de supostos guardadores de carros. Em Porto Alegre, a Brigada Militar pesquisou sobre o perfil dos guardadores de carros. O resultado foi assustador. Dos 25 guardadores de carros averiguados, 23 tinham antecedentes criminais. As pesquisas revelam o fracasso do sistema sustentado por motoristas que pagam o pedágio do medo sem direito à indenização em caso de roubo, furto ou qualquer dano na lataria do veículo. O cidadão contribuinte eleitor não pode continuar pagando pelo desemprego alheio, que no caso específico dos guardadores não é plenamente justificado, pois se sabe que boa parte deles está nas ruas há décadas, faturando um bom dinheiro. Alguns até se aposentam e deixam os filhos como herdeiros do pedaço. Agora, também cabe lembrar, o exército de supostos guardadores de carros vota e faz campanha eleitoral. Por isso, não estranhe quando políticos fazem discursos em defesa de guardadores de carros. Governantes e políticos incapazes de gerar emprego adoram cortejar exércitos de eleitores sustentados pelo dinheiro alheio, ou seja, pelo nosso dinheiro, embora arrancado pelo pedágio do medo. Os prédios públicos são os principais alvos dos pichadores. Nem as escolas que deveriam ensinar e educar o cidadão escapam da ação dos vândalos. A vizinhança destes prédios bem que poderia ficar atenta e, se flagrar o pichador, ligar urgentemente para a Brigada Militar. Lastimável e vergonhoso o que fizeram no Colégio Assis Brasil, logo depois de ter sido pintado. A Prefeitura deveria agilizar a coleta seletiva do lixo, colocando um outro coletor ao lado dos já existentes. Em alguns pontos, o lixo aparece fora do coletor, jogado nas calçadas e ruas pela ação incorreta de catadores e da falta de consciência cidadã daqueles que desprezam o coletor. Assim, o louvável esforço da Prefeitura em limpar a cidade fica comprometido. Se a comunidade não participar do sistema de coleta de lixo, vai continuar crescendo o número de ratos, o que significa riscos à saúde pública. Um cidadão pelotense, depois de ter rasgado extratos bancários, notas fiscais e recibos, colocou os restos num saco plástico bem fechado, depositando tudo isso na coletora do lixo. Reclama que no dia seguinte
Toda a sua vida contábil estava espalhada na calçada. De dentro dos coletores para as calçadas vão também restos de alimentos que são disputados por humanos famintos, cães, gatos e ratos, não necessariamente nesta ordem. E o resto do lixo, em caso de chuva, é levado para entupir bueiros sem grades na boca de lobo, provocando alagamentos que infernizam a vida do pelotense. A prefeitura aplica milhões em asfalto, mas restringe o tráfego exatamente em ruas asfaltadas, quando permite a instalação de feiras livres, como acontece nas ruas Gomes Carneiro e Anchieta. A Gomes Carneiro, onde está a sede do Corpo de Bombeiros, é importante via de acesso para combate a incêndios. Acontece que ela fica interrompida todas as sextas-feiras, até o término da feira. Ali, o trânsito intenso em torno do São José e Católica também fica comprometido. A Rua Anchieta fica interrompida em uma das vias na altura da praça, ao lado do Clube Brilhante, todas as terças-feiras. Porque a feira da Gomes Carneiro não muda para a Rua Uruguai e a da Rua Anchieta para a Rua da Luz. As duas citadas têm fluxo de trânsito bem menor do que aquelas que atualmente recebem as feiras. A próxima edição do mais badalado evento de moda no país, o São Paulo Fashion Week, terá que ter a participação de 10% de modelos negros. A organização do evento e o Ministério Público assinaram um termo de ajuste de conduta, e se a cota não for cumprida, as grifes pagarão multa de R$250 mil. Uma das promotoras do evento garantiu que não se trata de querer impor uma cota, mas sim de promover a inclusão social. A propósito de cotas para negros no serviço público e nos vestibulares de universidades federais, Jorge Miranda, líder do Movimento Negro Socialista do Rio de Janeiro, foi taxativo. Branco pobre também é negro. Concordo plenamente com o líder negro carioca. Os negros pobres enfrentam dificuldades porque, tal como os brancos pobres, têm problemas de escolaridade. Se o Brasil cuidasse melhor de ensino público, os brasileiros pobres não seriam discriminados. Agora, desprezar o mérito pessoal, o esforço de cada jovem, classificando-os pela raça, aí sim o Brasil estará oficializando a discriminação racial no país. É sabido que caminhão de transporte de valores não respeita leis de trânsito, estaciona por longo tempo em fila dupla ou sobre calçadas, embora tenha áreas privativas para estacionar. Isso acontece diariamente nas ruas de Pelotas, diante da total omissão da Brigada Militar e Azuizinhos, encarregados de fiscalizar o trânsito. No Brasil, os governos, em termos de arrecadação, fiscalização e legislação, são duros e implacáveis com os mais fracos. Mas estes mesmos governos são escancaradamente generosos na relação com os mais poderosos. Vejam agora estas imagens captadas pelo telejornal TVC. Embora a fiscalização da prefeitura tenha recentemente proibido a expansão para as calçadas de bancas no camelódromo, a ocupação indevida recomeçou por enquanto de forma tímida. É impressionante a vocação pelotense para invadir espaço público. Os integrantes do MST deveriam fazer estágio aqui em Pelotas. O pessoal do MST é amador, se comparado aos nossos invasores, que ocupam ruas, avenidas, calçadas, terrenos, sem precisar usar foice, enxada, arma de fogo ou qualquer tipo de ação violenta. É tudo numa boa. Vão chegando e assumindo o pedaço. O pelotense cada vez tem menos espaço para circular na área central, onde cresce o comércio de rua, especialmente na Floriano e Andrade Neves. Curiosamente, continuam praticamente vazias
duas áreas nobres no centro da cidade. São as travessas que cercam o quarteirão do shopping, também conhecidas como becos, e um shopping que não saiu do papel e que frustra um povo que sonha em viver numa metrópole com shopping. Recentemente, um pelotense atualmente residindo em Passo Fundo voltou à terra natal e não se conteve. Ele exclamou: "Mas não é possível, ainda não temos um shopping? Até Passo Fundo já tem um." Tomara que na próxima visita ela possa vir de Passo Fundo e saber que já saímos do fundo do poço para um shopping, a marca da nossa redenção progressista. E agora, é interessante esta fixação do pelotense por um shopping. Talvez isto se explique pela reconhecida pujança do nosso comércio lojista. Mesmo depois de ter sido destruído por um incêndio em 1969, o Mercado Central continua sem um eficiente sistema de prevenção contra sinistros. O interessante é que são rigorosas as exigências da fiscalização, prefeitura, corpo de bombeiros, para quem busca alvará de funcionamento para estabelecimento comercial. A segurança fica ainda mais precária no mercado quando se sabe que, por causa de uma dívida de R$ 9.000 da Associação dos Locatórios junto à CE, esta cortou o fornecimento de energia. Luz elétrica ali, só graças ao perigoso puxadinho, um fio que sai das bancas para iluminar os corredores. Alguns dos proprietários de bancas comentam que a Associação dos Locatórios do Mercado tem outra grande dívida com o INSS que impede a aposentadoria de 13 empregados. Mas a maior dívida é dos próprios locatários com a associação. Chega a R$ 20.000. Se pagassem o que devem, daria para zerar as dívidas com CE e INSS. Em meio a este quadro de falência, a Prefeitura faz pesados investimentos. Cerca de R$ 2.270.000 para restaurar o prédio. Seria oportuno que, paralelamente, se investigasse as últimas administrações da Lompel. Não devemos esquecer que aquilo é um prédio público e onde são aplicados recursos públicos. Mesmo assim, 50% das bancas vendem calçados e na peixaria há um escandaloso nepotismo pesqueiro. Tomara que, além das obras, a Prefeitura consiga modificar as feições do mercado, atualmente um verdadeiro feirão de calçados, onde são reduzidas as alternativas de compra e gastronomia. O Código de Posturas de qualquer cidade proíbe que telhados despejem água da chuva diretamente nas calçadas. Mas em Pelotas, muitos imóveis não têm calhas, dificultando a passagem dos pedestres, obrigados, em alguns casos, a transitar pelo meio da rua, correndo o risco de atropelamento. Eis aí mais um caso que deveria ser fiscalizado pela Prefeitura e pelos vereadores, os representantes do povo. Este mesmo povo que é vítima de edificações que desrespeitam o Código de Posturas. Pelotas, que já foi cantada em prosa e em verso como a Atenas do Sul, onde funcionam duas academias de letras, foi recentemente sacudida por uma mensagem relativa ao Dia das Mães, mandada publicar nos jornais pela Universidade Católica. Acontece que a curta mensagem apresentava alguns erros ortográficos. Para não enfrentar o mesmo constrangimento que se abateu sobre a Católica, a Prefeitura deveria corrigir urgentemente a placa de trânsito na Avenida Salgado Filho, onde se lê Rotola, para indicar a presença de uma rótula logo adiante. Ainda bem que na Rua Gonçalves Chaves desapareceram as placas com dupla grafia. Em algumas, charqueadora, com X, em outras, com CH. O interessante é que durante anos
As placas com X identificavam a esquina da Gonçalves Chaves com 3 de Maio, bem ao lado dos prédios da Católica e São José, duas respeitáveis instituições de ensino. Os classificados do Jornal Diário Popular revelam que muitos trailers que ocupam de forma crescente e abusiva áreas públicas estão sendo vendidos como se fossem imóveis. Existem trailers para todos os gostos e preços, nos mais diferentes pontos, centro, bairros e Laranjal. O negócio é tão próspero que já existe até rede de trailer em Pelotas. Muitos aparecem na guia telefônica como um imóvel e número de rua que não tem imóvel residencial. Numa próxima edição, o Telejornal DVC apresentará uma reportagem sobre Pelotas, a cidade do trailer imóvel. No Brasil, onde o desrespeito campeia há muito tempo, a moda é protestar violando o direito alheio de ir e vir. Recentemente, os alunos da Faculdade de Odontologia resolveram protestar. E quem pagou foi o contribuinte pelotense, obrigado a transitar pela rua Gonçalves Chaves. Por que a interdição da rua não foi fartamente anunciada dias antes, para que os motoristas pudessem optar por outro itinerário, tal como nas cansativas e abusivas interdições das BRs, promovidas especialmente pelo MST? O que se busca é aparecer na mídia desprezando totalmente o direito de ir e vir das pessoas. Este tipo de protesto, sem anúncio prévio, acaba repercutindo de forma negativa. E se o reitor é como Lula, que depois de eleito não leva a sério a imprensa, nem ficou sabendo do tal protesto do pessoal da odontologia. Os pelotenses estão comemorando a significativa quantidade de prédios que estão sendo restaurados. São prédios públicos e privados, além da valorização do centro histórico, como aconteceu na Rua Lobo da Costa, entre a Praça Coronel Pedro Osório e Rua Gonçalves Chaves. Aquela quadra ficou realmente muito bonita, mas muitas pessoas esperavam ver ali os tradicionais postes de ferro, iguais àqueles que iluminavam as ruas da cidade. Esta é a tradicional Igreja do Porto, onde recentemente o sermão do padre Severino, em recente casamento na igreja, deixou inquietos os convidados e particularmente a noiva. Lá pelas tantas, o padre, citando São Paulo, afirmou que a mulher na família tem o papel de servir e ser submissa ao homem. Depois, já fora do texto bíblico, o padre Severino voltou a preocupar e surpreender a noiva e os convidados, quando comentou: nem tudo no casamento são flores. Ele tem os seus conflitos. Por exemplo, quando a mulher gasta muito, gerando problemas na vida conjugal. Boa parte das mulheres que assistiam à cerimônia não apreciaram a citação bíblica e os comentários do padre. E a noiva, por certo, foi para a lua de mel sabendo que o caminho da harmonia conjugal, segundo o padre, está em ser submissa e servir sempre ao marido, e tomar o cuidado de não gastar demais. Os homens casados que assistiam à cerimônia na Igreja do Porto, não precisaria dizer, saíram de alma lavada, brincavam com suas esposas comentando: ouviu bem o que o padre falou? Servir, ser submissa e não gastar a nossa grana para não gerar problemas conjugais. É impressionante o volume de venda de vale transporte nas ruas de Pelotas. Na sexta, eles eram vendidos a R$ 1,90 e R$ 1,80. Os compradores e vendedores de vales devem ter um bom lucro. Só não se sabe por que até hoje não foi implantado o vale transporte em cartão magnético, tal como aquele utilizado por estudantes e idosos. O vale transporte entra na negociação que define salários
como o dos municipais, mas seguramente não está sendo utilizado para o transporte do trabalhador. Fica evidente que muitos preferem andar de carro, moto, bicicleta ou nem precisam do vale. O camelódromo foi criado para tirar das ruas os vendedores ambulantes que atrapalham o trânsito de pedestres e provocam prejuízos aos lojistas que pagam caro para manter seus imóveis na área central. Agora, o quadro é o mesmo do passado e de novo se anuncia a solução com a ampliação do camelódromo. Enquanto isso, está cada vez mais difícil caminhar pela Andrade Neves e Floriano. Os lojistas reagem à invasão levando seus produtos para calçadas. Com isso, quem circula pelo centro, às vezes, é obrigado a caminhar pelo meio da rua correndo o risco de atropelamento. Tem gente que diz que isso é problema social. Não é. É problema de desorganização urbana mesmo. Os boletins meteorológicos nem sempre acertam suas previsões. O tempo anda tão maluco que até a respeitável sabedoria popular está comprometida. Veja a imagem desta produtiva e belíssima laranjeira. Ora, segundo os mais antigos, laranja mesmo só depois da geada. Acontece que ainda não geou, embora a queda brusca de temperatura em alguns dias aqui na nossa região. Se você ainda não acredita em boletim meteorológico, aí vão as previsões para o período de segunda a domingo da próxima semana. Dias com predomínio do sol, temperaturas mínimas oscilando entre 4 e 11 graus e as máximas entre 13 e 24 graus. Ou seja, não teremos chuva. Até um novo encontro aqui no Telejornal TVC.